Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 16 de dezembro de 2025, terceira semana do Advento, terça-feira, cor litúrgica é roxo. Santo do dia, Santa Adelaide, amiga de Santo Odilo. Santa Adelaide nasceu em Borgonha no ano de 931. Com 16 anos, foi dada em casamento ao rei da Itália, Lotário II. Esse a fez a infeliz, mas faleceu 3 anos após o casamento, em 950. Ela então viajou para a Alemanha para pedir auxílio e asilo a Otão I, rei da Alemanha. No Natal de 951, Otão casou-se com Adelaide, sendo em seguida proclamado rei da Itália. Adelaide, mais uma vez, ficou viúva após a morte de Otão I. Exerceu o poder em nome do filho Otão II e, neste período, ainda era muito novo para assumir o trono entre 973 e 978. Adelaide governou novamente o Império entre os anos 991 a 996, até o neto de Otão, no caso Otão III, assumiu o trono. A partir daí, o neto dela começou a persegui-la. Consagrou-se os 3 últimos anos da sua vida, promovendo o bem da igreja, auxiliando os pobres e necessitados. Mesmo tão nobre, soube se igualar aos mais fracos e necessitados. Colocou toda a sua realeza em função daqueles que são os mais nobres diante de Cristo, né? Os pobres. Portanto, ajudai Santa Adelaide a crescermos em nossa fé, no nosso coração, o dom da caridade e da generosidade, para que a sociedade cresça em solidariedade. Por tudo isso, pedimos a Deus. Santa Adelaide, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Sofonias. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana! Ela não prestou ouvido ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Desde além rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras com que prevaricastes contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer do meu santo monte motivo de tuas vanglórias. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida de seus servos, e castigado não será quem nele espera. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Vamos de ouvir então o Salmo 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, estamos diante de Jesus que argumenta junto aos sacerdotes, aos doutores da lei, onde ele usa esta parábola e fala daquele homem que tinha 2 filhos. Na verdade, ele está falando dos judeus e dos publicanos, dos pobres. Então, ele está falando, o primeiro foi chamado, todos nós fomos chamados para trabalhar na vinha do Pai, para proclamar o ano novo da salvação. Mas muitos falam, sim, sim, senhor, eu vou, tá? E não vai. Outro fala, não, não, não vou. E o outro acaba indo, se arrependendo e indo. Esse é o primeiro filho. Não, pai, eu não vou, né, trabalhar na sua vinha, mas acaba se arrependendo e vai. Então ele compara este que fala que não vai trabalhar com o pai, depois se arrepende e vai para a vinha, como os publicanos, como as prostitutas, como aquele povo que foi abandonado pela religião da época. E aquele filho escolhido que falou sim para o papai, né? Sim, pai, eu vou. E não vai trabalhar na vinha, ele compara como os sacerdotes, como os publicanos, como os saduceus, como os fariseus, como aquele povo todo que está à frente da igreja, mas não está trabalhando para a vinha do Senhor. Então existe muito isso entre nós. Muitos até têm cargos muito grandes na igreja, né? Às vezes são padres, bispos, estão assentados em cargos importantíssimos dentro da instituição chamada igreja, mas não trabalham para a vinha do Senhor, não trabalham para o Pai, né? Até fala que vai, mas não vai, não faz. Né? O que faz não é edificar a vinha, não é edificar o reino do Pai, não, ao contrário. Então, assim também nós, leigos, alguns até recebem um anúncio, até recebem o convite, fala, não pode contar comigo, mas depois faz um trabalho medíocre para a obra do Senhor. Nunca vai numa reunião, falta toda hora, eh, entende? Então, é isso que a igreja quer passar para nós, o que a liturgia está passando para nós hoje. O reino de Deus, a vinha, né, o Senhor, o dono da vinha, exige de nós muito compromisso, porque estamos falando de salvação, estamos falando da graça, estamos falando de Jesus Cristo. O Senhor quer contar conosco em sua misericórdia. O Senhor ainda não veio na segunda vinda. Olha, nós temos que preparar muito coração, muita gente para acolher o Senhor que vem.
Muitos ainda confundem esse tempo do advento esperando o menino Jesus que vai nascer. Ele já nasceu, já nasceu. Há 2025 anos atrás, Jesus já nasceu. Nós estamos agora, nesse tempo do advento, aguardando o Senhor que vem em honra, poder e glória para julgar os vivos e os mortos. É esse o trabalho da vinha do Senhor. É para isso que o Senhor nos convoca hoje, como homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Nós temos que pregar e anunciar a obra de Deus, a palavra de Deus, em obediência à Igreja de Deus, para que possamos resgatar as almas perdidas, iludidas nas promessas deste mundo. Porque o mundo visível, o que que pode nos oferecer? O mundo substancial, o que que pode nos oferecer se nós nascemos nada, nem vestidos nós nascemos com nada, e nada levaremos na nossa morte. O que que este mundo pode nos oferecer? Mas a ilusão de ter, a ilusão de ser, a ilusão, de possuir alguma coisa neste mundo afasta muito corações do objetivo principal da vida, que é conhecer Deus, amar a Deus e servir a Deus. Tem muito gente, muita mesmo, que não serve a Deus. Então, se não serve ao Senhor Jesus, eh eh, tem a sua existência inútil nesse mundo. Tem muita gente que vai morrer sendo um homem, uma mulher inútil, que chegou aos seus 80, 90 anos e viveu inutilmente neste mundo, né. Então, são para esses corações que nós somos chamados a trabalhar do Senhor. E sejamos esse primeiro filho que fala: "Não, não vou", mas depois trabalha, né, na vinha, né? Porque ser aquele que promete, fala sim, sim, Senhor, eu vou trabalhar na sua vinha e não vai, é semelhante àquele que o próprio Jesus falou: Afasta de mim, eu não te conheço. Mas, Senhor, eu preguei, eu te anunciei nas nossas praças, eu fui na missa, eu comunguei, tudo, eu nunca faltei, mas eu não te conheço. Porque, na verdade, o seu sim foi um sim falso, um sim distante da realidade, distante do compromisso de anunciar e proclamar o tempo da graça do Senhor. Eu quis contar com você, mas você infelizmente eh, não se doou, não se deu, né, para a obra do Senhor. É o que acontece, lógico, ao contrário com Santa Adelaide, ela tinha tudo para desistir, ela tinha uma vida de sofrimento, de traição, principalmente em nível de família, né? O primeiro marido a te fez sofrer tanto, depois ela foi perseguida pelo um outro rei que queria casar com ela e ela fugiu, foi pedir proteção a outro, depois teve desavença familiar, mas Santa Adelaide se manteve firme, mesmo sendo perseguido pelos seus, com uma firmeza na fé em Jesus Cristo, proclamando o Senhor. Como nos fala a primeira leitura fala exatamente de um povo com lábios impuros que serão transformados, que serão ungidos no Senhor. E aquela atitude pecaminosa será transformada em uma habitação de santos. Porque, o Senhor vem, e quando o Senhor vem, esse movimento da vinda do Senhor nos transforma em homens e mulheres santos, com lábios puros, com o culto correto ao nosso Senhor Jesus. Então nós temos uma multidão de santos e santas que hoje move a igreja de Jesus Cristo, que hoje move todo este mundo, direcionando no testemunho e na e e na guarda, né, ao retorno, à segunda vinda do nosso Senhor Jesus. É isso que nos lembra esta passagem em Sofonias, né, para que a gente possa permanecer firmes. E como diz também o Salmo 33, né, nos convida a ter uma vida de esperança no Senhor, porque este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Isto é profético, todo aquele que clama ao Senhor é ouvido em suas
angústias. Então, que a santa palavra de hoje, o santo evangelho de hoje, nos torne mais comprometidos com a graça, com o anúncio do reino do Senhor e principalmente com o testemunho diário, pois o Senhor vem e há de julgar os vivos e os mortos, e nos cabe a salvação. Fomos batizados para a salvação, já estamos salvos e queremos mantermos nessa condição até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. Nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com este objetivo de revelar para nós os segredos que estão ocultos na liturgia diária da palavra. E ao refletir a primeira palavra, a segunda, o santo do dia, o salmo responsorial, nós concluímos o que a liturgia nos fala. E hoje a Igreja, por Jesus Cristo, vem nos pedir para sermos homens e mulheres compromissados com o reino de Deus, dispostos a anunciar e pregar e testemunhar o Jesus que vem. Seja você também um profeta do Senhor. Nos ajude multiplicando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham viver na presença do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.